Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o reino bactéria. Na aula anterior falamos sobre o reino Archaea, a diferenciação entre esses dois grandes grupos, antes colocados em um só táxon, dentro do reino Monera, hoje reino Archaea e reino bactéria. Aqui apresento para vocês a árvore da vida, um estudo publicado em 2016 que apresenta a diversidade biológica dos três grandes domínios. O reino bactéria, representado aqui pela essa amplitude de organismos. A diversidade biológica pode ser comprovada através de várias publicações científicas que estão acontecendo agora, nesse exato momento. Em algum lugar, alguém está fazendo a identificação de uma determinada espécie, tentando agrupá-la, classificá-la de acordo com as suas características para ver em qual filo mais ela tem parentesco, mais ela se assemelha. É uma árvore filogenética muito grande, muito diversa e muito complexa, mas ela acaba trazendo um retrato da biodiversidade de vida no planeta. Quando eu apresento para vocês as características gerais de um reino, eu tento trazer a singularidade desse reino diante da diversidade dos outros grandes grupos. Esses organismos aqui, eles são considerados dentro do reino bactéria organismos unicelulares, procariontes, desprovidos de organelas membranosas e eles podem ser encontrados em agrupamentos na condição de formação de colônias ou eles podem ser encontrados isoladamente. Aqui uma placa de Petri mostrando a representação de colônias de bactérias. Quando a gente fala de morfologia, a gente está falando sobre tamanho, formatos, arranjos, qual o tamanho do organismo, qual é o formato que geralmente ele se apresenta, como que ele está organizado, qual é o arranjo dele. Quando a gente para analisar os micro-organismos, as partículas menores em estudo no planeta, seja em qualquer área, seja na área da microbiologia, ou seja até na área de materiais, a gente sempre faz uma ponderação na comparação entre tamanhos para a gente poder entender qual é essa escala. Aqui eu apresento para vocês numa escala de micrômetro. Lembrando que quando a gente está falando desse tamanho, estamos falando de 1/1000º de metro. É o que vale a milésima parte de 1 milímetro. Então, estamos falando de estruturas muito pequenas, estruturas que precisam de um auxílio de uma tecnologia para poderem ser identificadas, para poder ser estudadas. Observem que a bactéria está aqui, ó. Ela acaba sendo maior do que vírus, mas ela tem particularidades que a coloca menor que, por exemplo, que um cromossomo. Então, são organismos muito pequenos. Na microbiologia, existia uma terminologia que falava que os micro-organismos são aqueles que não podem ser vistos a olho nu. Hoje a gente já tem várias descobertas de organismos que são micro-organismos, que estão associados aí a bactérias e que já podem sim ser identificados com menos apoio de tecnologia. Então, esse conceito mais antigo da microbiologia já entrou em desuso. Ainda fazendo uma comparação quanto ao tamanho, se avaliarmos um linfócito, uma hemácia, que é um glóbulo vermelho, aqui ó, uma bactéria e aqui o vírus do HIV, a gente pode avaliar a dimensão, a diferença do tamanho entre células e entre organismos, né? Então é um ser muito pequeno. Aqui a E. coli, ela tem um tamanho de 2 micrômetros. Falando de morfologia, na parte mais específica de formato, de formas, as bactérias elas podem se apresentar com formatos diferentes. E essa classificação acaba trazendo nomes específicos de acordo então com esse formato que ela se apresenta. Na condição de cocos, que são os formatos esféricos, nós vamos encontrar o formato coco, né, que é aqui o representado pelo gênero Metanococcus. Vamos encontrar o formato de cocos aos pares, que são os diplococos, aqui representado pelo gênero Neisseria. Vamos encontrar o formato de agrupamentos de 4 cocos, que são os tetrades, aqui um representante do gênero Deinococcus. Vamos encontrar um formato de agrupamentos de 8 cocos, que é um formato que lembra um cubo, aqui representado pela metanosarcina, e esse formato de 8 cocos tem o nome de sarcina.
Temos o formato do Streptococcus, que são cocos agrupados, porém eles são enfileirados. Observe a diferença do Streptococcus para o Staphylococcus. Então, o Streptococcus, aqui representado pelo gênero Streptococcus, formados então numa fila de cocos. E aqui, por último, dentro dessa classificação de forma de cocos, o Staphylococcus, que são agrupamentos irregulares, então, de cocos, chamado aqui de Staphylococcus e representado aqui pelo gênero Staphylococcus. Ainda dentro da condição de formato, encontramos o formato de bastonete. Temos dois representantes aqui para poder exemplificar. Halobacterium, né, o formato aqui, ó, do bastão, e aqui a salmonela, que é a responsável, né, pela causa aí das infecções gastrointestinais que aparecem em nós humanos. Então, aqui, ó, o formato dela do bastonete. Ainda, quanto ao formato, podemos encontrar bactérias espiraladas, aqui dois representantes do gênero Aquapsilium e o gênero Treponema. Esse é o formato que chamamos de espirilo. Então, eles possuem um corpo rígido, eles vão se mover à custa de flagelos externos, então eles acabam movimentando o corpo para poder fazer essa movimentação. E no gênero Treponema, temos então a classificação dos espiroquetas. Eles são mais flexíveis e eles vão se mover fazendo contrações no seu citoplasma. Eles podem dar voltas em torno do próprio eixo para fazer essa condição de espirilo dele ficar um pouco mais adensada. Então as espiroquetas, elas acabam sendo um pouco mais contorcidas, mas ao mesmo tempo são mais flexíveis. Um pouco sobre a estrutura celular então desse reino bactéria. A parede celular da bactéria é algo pontual e que se diferencia do reino Archaea. É uma diferença que fez com que realmente esses dois grupos ficassem separados, né? Que fossem separados do grupo Monera na classificação mais antiga da biologia. Então, a parede celular da bactéria, ela contém polímeros um pouco mais complexos para fazer essa constituição, o que a gente chama de peptídeo-glicanos. Eles vão ser responsáveis pela rigidez, então, dessa parede celular. De acordo com essa parede celular, as bactérias então são divididas em dois grupos. E essa parede celular, ela tem uma capacidade de fixação ou não, de contraste, no caso, com um corante. Esse corante é específico para fazer a identificação das bactérias através da coloração dessa parede. Existem então dois grupos, as gram-positivas e as gram-negativas. É uma metodologia utilizada para fazer a identificação, a classificação dessas bactérias. Bem, como qualquer metodologia, ela segue etapas, então eu preciso seguir alguns protocolos. Esses protocolos, eles funcionam com fixação, com coloração, com lavagem, com remoção de estruturas de gordura que podem estar envoltos da parede celular. Então, são técnicas utilizadas para poder chegar até um produto final, que é a fixação do corante na parede celular do organismo que eu estou realizando o estudo. Aqui eu coloquei o resumo da técnica de fixação através de coloração gram. Então, o caminho é testar se a bactéria ela é gram-positiva ou se ela é gram-negativa. Então, ao final dessa metodologia, podemos observar a fixação do corante na parede celular da bactéria. Uma bactéria que se fixa com esse corante, caracterizando uma gram-positiva, ela vai apresentar, na visualização do microscópio, uma caracterização de cor roxa. Já uma bactéria que fixa o corante com a característica de ser gram-negativa, ela vai se fixar com uma cor mais avermelhada. Então, o processo de coloração gram, ele vai fazer uma classificação dos micro-organismos, no caso do reino bactéria, que estão ali em estudo, de acordo com a fixação do corante, com essa mudança de cor diante da
evidência da parede celular de cada tipo de bactéria. Essa classificação é muito importante, ela acaba separando os grupos das bactérias. Só para vocês terem a noção, as gram-positivas, elas são mais sensíveis a alguns antibióticos, como a penicilina e os antibióticos à base de sulfa. Então, isso é muito específico e é muito preciso identificar, porque a partir da sensibilidade de um organismo a um determinado medicamento, eu preciso entender qual é o medicamento que eu vou utilizar para poder eliminar esse micro-organismo que, no caso, muitas vezes atua como um patógeno. Falando ainda da estrutura celular, podemos observar diferenças entre as paredes celulares da gram-negativa e da gram-positiva. Na gram-negativa, nós vamos encontrar o peptídeo glicano associado com lipídios e proteínas. Na gram-positiva, isso não acontece. Acontece basicamente a presença de peptídeo glicanos numa condição de camada mais espessa, mais expressiva. É a diferença entre os dois tipos de parede celular. Na gram-negativa, os peptídeo-glicanos eles vão estar numa camada mais fina, menos expressiva. Outra diferença entre esses dois tipos de parede é as duas membranas que aparecem na gram-negativa, uma membrana interna e uma membrana externa. Nessa membrana externa, podemos observar a presença de proteínas chamadas porinas. Essas porinas, elas fazem a permeabilidade seletiva do meio em relação à entrada de substância e à saída de substância de dentro da bactéria para o meio. Ainda é possível observar na superfície da membrana externa a presença de lipopolissacarídeos. Eles vão determinar os efeitos biológicos das reações inflamatórias. Abaixo dessa membrana externa, encontramos a camada lipoproteica, que faz a interligação, a mediação entre a membrana externa e a camada de peptídeo-glicanos. Então, esse é o resumo da diferenciação entre os dois tipos de célula, né, do grupo gram-negativa e do grupo gram-positiva. Aqui alguns representantes desses dois grandes grupos. Representantes do grupo das bactérias gram-negativos, do gênero Pseudomonas, bactérias que geralmente estão associadas às infecções urinárias e algumas infecções respiratórias, a E. coli, que causa as infecções urinárias também e gastroenterites, a bactéria relacionada à doença cólera, né, do gênero Vibrio, a gram-positivas, então, aqui a Clostridium, associada à causa do tétano, então é a bactéria do gênero Clostridium que causa a doença tétano, Staphylococcus aureus, que vai provocar as infecções em vias respiratórias principalmente, e a Streptococcus pneumoniae, que está relacionado ao avanço aí das infecções relacionadas ao trato respiratório, que causa, na maioria das vezes, a pneumonia. A locomoção das bactérias. Os flagelos são organelas especiais que estão presentes no reino bactéria e que estão associados à locomoção desses seres. A locomoção, então, ela pode ser classificada quanto à presença ou ausência desses flagelos dentro de grupos. Quando eu não tenho flagelo na presença do corpo da bactéria, elas são classificadas como bactérias atríqueas, então ausência de flagelos. Quanto ao número de flagelos, elas podem ser classificadas em monotríquea, que são aquelas bactérias que vão ter apenas um flagelo, aqui representado pelo gênero Pseudomonas. Elas podem ser anfitríquea, representadas então por um corpo e dois flagelos, um em cada extremidade, aqui representado pelo gênero Fetus. Elas podem ser lofotríqueas, que a gente vai encontrar um tufo de flagelos em uma das extremidades. Então tá caracterizado aqui, ó, o tufo de flagelos, aqui é representado pelo gênero Spirillum, e podemos encontrar aquelas que têm os flagelos ao longo de todo o corpo, sem nenhum padrão. Então eles estão bem espalhados, representados aqui pelo gênero Salmonella. Elas são classificadas em peritríqueas. Quanto à nutrição, podemos também classificar esses organismos. Já sabemos o conceito de seres autótrofos e seres heterótrofos.
sabemos que está relacionado à sua necessidade de obter o seu alimento ou sua energia através de fonte própria ou através de outras fontes, de fontes que dependem de outros seres, de situações externas ao seu metabolismo próprio. Quando a gente fala de bactérias, nós temos dois grupos. Nós temos as bactérias que são autotróficas, aquelas que vão obter o carbono que elas precisam para fazer a síntese dos seus nutrientes a partir do dióxido de carbono. E vamos ter um grupo chamado de bactérias heterotróficas, que elas vão obter o carbono, né, para poder realizar o seu metabolismo, para a síntese de outras substâncias metabólicas a partir de moléculas orgânicas. É uma diferença entre dois grupos. Quando a gente fala de bactérias que são autotróficas, nós vamos encontrar bactérias fotossintetizantes, que vão realizar a fotossíntese, e vamos encontrar bactérias quimiosintetizantes. Essas bactérias aqui, elas são diferentes da fotossintetizantes. Elas vão utilizar a energia que são liberadas nas reações químicas inorgânicas. É diferente das fotossintetizantes que obtêm a energia para a síntese de suas moléculas ali do seu metabolismo da luz. Então, uma obtém diretamente da luz e outra vai obter então das reações químicas inorgânicas que estão acontecendo ali no meio que ela. Aqui nas heterotróficas, nós vamos encontrar bactérias de dois grupos. As bactérias saprofágicas, que elas vão se alimentar de seres que já estão mortos, então de cadáveres, elas podem se alimentar de galhos, de folhas, podem se alimentar até de fezes. As bactérias parasitas, que elas geralmente estão vivendo dentro do trato intestinal de um indivíduo, podem estar relacionados à presença dentro do estômago, pode estar sempre parasitando um ser, uma estrutura de tecido desse ser ou um órgão. Então, ela está sempre se alimentando dos tecidos corporais do seu hospedeiro. Ainda falando sobre nutrição, vamos falar de um grupo muito importante. Dentro das bactérias que são consideradas heterotróficas, vamos encontrar 3 classificações que estão relacionadas à presença de oxigênio no ambiente que elas vivem e as intolerâncias em relação a esse gás. Então, nós temos as bactérias aeróbias, anaeróbias obrigatórias e as anaeróbias facultativas. Esses 3 grupos se destacam, então, pela necessidade de presença ou não de oxigênio. As aeróbias realizam então a respiração aeróbia e elas precisam do oxigênio, elas só vivem em presença de oxigênio. As anaeróbias obrigatórias, como o próprio nome já diz, a condição de negação da presença do oxigênio é essencial para a vida delas. Então elas são intolerantes à presença de oxigênio. Elas vão fazer o metabolismo dela em presença de outros gases. As bactérias que são consideradas anaeróbias facultativas, elas podem estar realizando a respiração aeróbica ou elas podem estar fazendo um processo que conhecemos como fermentação. Os processos de fermentação são essenciais na nossa vida, estão muito associados ao nosso dia a dia, às atividades industriais, e vocês já devem ter ouvido falar. Então, sempre estamos ouvindo sobre fermentação alcoólica, fermentação lática e fermentação acética. Para quem nunca ouviu falar, é sobre a produção de vinho, produção de cerveja, produção de iogurtes, produção de vinagre proveniente do vinho. Então, são fermentações de conversão de um composto em outro. E isso vai acontecer mediante a presença de um determinado tipo de bactéria e o seu poder de síntese ou de quebra desses compostos na conversão de um subproduto. Então, a gente vai ter a fermentação alcoólica, a fermentação lática e a fermentação acética como os principais tipos de fermentação que a gente vai poder estar encontrando hoje e que são de essenciais para a manutenção aí da parte de nutrição nossa, na parte de equilíbrio ecológico, na parte de atendimento às demandas de alimentos para a população.
Ainda falando sobre nutrientes, às vezes vocês podem se perguntar, mas quais são os nutrientes que as bactérias utilizam no seu metabolismo como fonte de nutrição, que não seja a realização da sua própria composição de energia para o seu próprio metabolismo, né? No caso das bactérias que são autotróficas. Então a gente vai encontrar duas escalas. Nós vamos encontrar os macronutrientes e os micronutrientes. Aqui os principais exemplos desses nutrientes. Então podemos encontrar como macro carbono, nitrogênio, hidrogênio, fósforo, enxofre, potássio, magnésio, cálcio, sódio e ferro. Eles podem estar sozinhos ou eles podem estar associados com outras substâncias, formando as moléculas, os compostos. E como micronutrientes podemos encontrar cobalto, zinco, o molibdeno, cobre, manganês e o níquel. Quando a gente fala sobre crescimento bacteriano, fatores que limitam esse crescimento, é porque bactéria, ora ela é benéfica, ora ela é do mal. Então a gente precisa fazer controle disso também. Existem fatores que são naturalmente limitantes ao crescimento bacteriano e existem fatores que são artificiais, que são utilizados para ou matar esse micro-organismo ou pelo menos para controlar o controle de crescimento. A curva de crescimento bacteriano é uma curva que cresce de forma exponencial. Então é um crescimento muito rápido, a reprodução dela, como a gente vai ver nos próximos slides, ela é muito rápida, ela é muito acelerada. Então ela consegue virar muitos organismos em frações de 20 minutos, né? Então assim, o tempo, a taxa de crescimento é muito alta. E existem alguns fatores que podem limitar, de acordo com o filo dessa bactéria, o seu crescimento. E esses fatores podem ser a presença ou não de nutrientes, a disponibilidade desse nutriente, pouco ou muito, a umidade, que está relacionada com a presença de água também, a temperatura e o pH, se é um meio ácido, se é um meio mais neutro, se é um meio básico, e a presença ou não do oxigênio. Então, quando você olha para 3 filos diferentes, ou se estiver avaliando 3 espécies diferentes, cada uma tem um comportamento específico mediante a esses fatores que estão externos a ela, que estão no meio onde ela vive. Então, às vezes, uma tem uma curva de crescimento mais adequada para determinada temperatura e que acaba sendo diferente para outra e para outra. Então, o ótimo para uma determinada espécie não é o ótimo para uma outra espécie. Então, por exemplo, quando a gente olha essas 3 diferentes espécies aqui, a gente pode observar que na verde, a curva ótima é quando atinge uma temperatura de aproximadamente aí entre 5 e 40 graus. O ótimo para essa curva que está associada aos organismos em rosa é o pico que está entre 65 e 70 graus. Já o pico ótimo para os organismos aqui representados pela curva azul está associado entre menos 5 e 0 grau. Então, cada organismo vai reagir com aceitação de mais ou de menos em relação às questões do ambiente. Então, são fatores que podem contribuir, mas são fatores que podem retardar ou até mesmo inibir o crescimento de um organismo dentro do meio. Então, quando a gente fala desses fatores, esses principais fatores, a gente está elencando quais são os cenários para favorecer ou para desfavorecer o crescimento bacteriano. E lembrando que nem toda bactéria é maléfica, então a gente precisa ter as condições necessárias dos parâmetros, conhecer esses parâmetros para entender o comportamento, porque muitas bactérias a gente vai utilizar na indústria, então eu preciso conhecer quais são os fatores ideais para favorecer, para ao invés de limitar, ela aumentar o crescimento. Então não necessariamente a bactéria sempre vai apresentar uma condição maléfica. Quando a gente fala de uso de antibióticos, a gente já sabe
que estamos tratando de uma bactéria maléfica. Então, um micro-organismo que está associado a um processo de infecção. Aqui eu coloquei uma proposta de estudo de caso que foi apresentado numa questão de um vestibular na UERJ, e eles apresentaram uma hipótese de 2 meios de cultura. Nesses 2 meios de cultura, eles avaliaram como que as bactérias se comportaram com o uso do antibiótico. Então, observe, foi aplicado um antibiótico a um meio de cultura e um outro meio de cultura não recebeu esse antibiótico. Na observação da hipótese, eles identificaram a informação de que as doses, as concentrações de antibiótico foram constantes. Então, não foi assim, dosado 1 miligrama por litro, depois 2 miligramas por litro, não. Houve uma constância na condição de dosagem. Só que, olha o que aconteceu. Então aqui, ó, essa primeira curva é o crescimento sem antibiótico, naquele meio de cultura onde que eles não usaram um inibidor, um controlador, ou até mesmo um agente para matar o micro-organismo. Então, uma cresceu de forma normal, até que ela chegaria no melhor pico dela de crescimento, porque ela tinha as condições ótimas, ia chegar um determinado momento que a condição de nutriente dela ia diminuir, então talvez ela começasse a cair. Então é uma curva normal de crescimento bacteriano e depois de queda. Então ela sobe, estabiliza e em um determinado momento ela cai. É condição de demanda, de disponibilidade, que ela tem dentro como recurso no meio em que ela está. Nesse outro gráfico, a gente observa que o meio de cultura estava sendo acompanhado e que o número de bactérias estava crescendo, até a adição do antibiótico. Então, ela teve uma queda muito rápida. Só que, de repente, ela voltou a subir. O que a gente pode observar? Que algumas bactérias, elas podem ter uma resposta imediata a um tipo de fármaco, mas elas podem ter resistência a esse fármaco e elas podem passar pelo que a gente conhece como uma seleção, no caso aqui artificial, e só morreram nesse caso as bactérias sensíveis e foram preservadas as bactérias mais resistentes. Esse é o grande perigo da forma equivocada que fazemos uso de alguns medicamentos como antibióticos, do surgimento de bactérias que são selecionadas artificialmente e que se tornam mais resistentes a cada uso de medicação ao longo da nossa vida. Para ajudar nesse controle clínico, existe um exame chamado um exame antibiograma. Para que serve esse exame antibiograma? Eu vou testar nesse exame a sensibilidade da bactéria em relação a diversos antibióticos. Diante dessa sensibilidade, existência ou não existência, ou uma sensibilidade maior ou menor, eu vou fazer uma administração de um determinado tipo de antibiótico. Então aqui são apresentadas 2 placas, para vocês entenderem como que é realizado esse exame. O que está em branco são pastilhas de medicação, então foi colocado um medicamento para poder observar qual é a sensibilidade daquela colônia que está sendo testada. E aqui, ao redor dessa pastilha, vocês podem observar a presença das colônias. Na verdade, já existiam as colônias e foi inserido o medicamento para poder observar. Foi colocado sobre uma condição de temperatura, de luminosidade ideal, geralmente é colocado numa estufa, e foi observado a evolução desse micro-organismo dentro da placa de Petri. Quando a gente fala observar a evolução, porque pode aumentar ou pode diminuir. Então, a gente está tratando de uma inibição ou de um aceleramento, né? Aqui, como a gente está usando medicação, com certeza, o mais provável é que ela diminua, porque eu estou usando um medicamento que tem uma ação antibacteriana, então ela já tem uma eficácia. Só estou
tentando entender qual é maior e qual é menor. Observem na segunda placa que existem algumas colônias que desapareceram ou que desapareceram parcialmente. Existem algumas colônias que ficaram apenas o medicamento. Essa colônia que ficou apenas o medicamento, ela comprovou que esse medicamento ele é eficaz no tratamento dessa bactéria que eu fiz o isolamento e coloquei para fazer o estudo. Aqui, ó, eu posso observar que tem a presença do medicamento e que tem ainda a presença das bactérias. Diminuiu? Diminuiu. Talvez foi mais lento? Sim. Ele seria totalmente ineficaz? Não, mas ele é parcialmente eficaz. Então, esse exame antibiograma, ele serve para fazer um mapeamento dessa sensibilidade. Falando sempre de aumento do número de organismos, a gente não pode deixar de falar de como essas bactérias se reproduzem. É muito fácil a reprodução de bactérias, entender como ela funciona. São organismos com baixa variabilidade genética, porque eles não apresentam reprodução sexuada. Alguns autores no passado da área da biologia falavam que as bactérias tinham reprodução sexuada e reprodução assexuada não tem reprodução sexuada. Reprodução sexuada é aquela que tem troca de material genético por meio de gametas, gameta masculino e gameta feminino. Aqui não acontece isso. A reprodução das bactérias é uma reprodução assexuada e ela acontece por divisão binária, que também pode ser chamada de bipartição ou cisparidade. A origem da mãe, né, da célula mãe, é semelhante, não, ela é igual à célula filha, então são clones que estão sendo gerados, nenhuma variabilidade genética. Então aqui a gente tem uma célula mãe que se divide em duas, pelo que o processo já nomeia o esquema, então é uma bipartição, e as duas células filhas que se originam dessa célula mãe são idênticas à mãe na constituição de material genético, então são clones. Aqui a E. coli e a divisão dela acontecendo, uma imagem no microscópio, é claro que a coloração é artificial para a gente poder entender. A parte central aqui alaranjada é o nucleóide, é onde está fazendo a divisão, então aqui visualizem que eu tinha uma única estrutura e essa estrutura está se dividindo ao meio e vão gerar duas novas estruturas, duas novas células, duas novas bactérias, e aí vai dar a sequência ao processo de divisão celular. Então, a única forma de aumento de variabilidade genética das bactérias é a recombinação gênica. A recombinação gênica acontece por 3 cenários: pela transformação, pela conjugação e pela transdução. Na transformação, a bactéria ela vai absorver moléculas de DNA que estão dispersas no meio e vão ser incorporadas à sua célula. Esses DNAs, esses fragmentos de DNA, eles podem ser provenientes até de outras bactérias mortas. Então ela incorpora essa partícula de DNA, então depois ela começa a sofrer uma modificação do seu material genético original e ela assimila então essa nova característica. Então ocorre a recombinação gênica. Na conjugação, existe às vezes de modo equivocado uma tendência a interpretarmos como bactéria macho e bactéria fêmea. Isso não existe. Não existe diferença sexual entre bactérias. O que existe são bactérias que contém plasmídio com fator F positivo. O fator F positivo pode estar presente ou ausente nas bactérias. Quando ele está presente, ocorre uma duplicação do plasmídio e esse plasmídio pode ser transferido por pile sexual. É uma conexão que acontece entre os dois seres. Isso só acontece na condição unidirecional do F positivo para o F negativo. Então, uma bactéria que tenha o perfil F positivo
presença do plasmídio com fator F positivo, ela consegue fazer a duplicação do plasmídio e transferir para uma F negativo. Quando esse plasmídio é então transferido, essa bactéria deixa de ser F negativo e passa a ter a presença do plasmídio com fator F positivo. E por último, a transdução, uma recombinação gênica que acontece mediante a presença de um vetor. Esse vetor pode ser um bacteriófago. O bacteriófago é aquele vírus que infecta a bactéria. Então, como ele sempre está infectando uma célula, sempre tem um hospedeiro, ele pode levar entre uma infecção de uma célula e outra fragmentos de DNA bacteriano. O que ele faz? Quando ele infecta a nova célula hospedeira, ele pode levar com ele fragmento de DNA de uma outra bactéria. Quando ele faz isso, esse fragmento ele pode ser incorporado ao DNA bacteriano e esse DNA bacteriano é então modificado e acontece uma recombinação gênica. A nova bactéria passa a ter parte do DNA original e parte do DNA então que foi. Então eu tenho agora duas bactérias e elas têm o plasmídio com o fator F positivo. Estamos falando então apenas de um transporte através do que conhecemos como bilissexual. O Amames e Marto, as outras referências estão apresentadas para vocês ao longo dos slides e eu espero vocês nas próximas aulas. Até mais!